verdadeira e genuína transformação de vida, ela passa por uma verdade absoluta de arrependimento, de confissão diante do Senhor. Não é de merecimento de carne ou sangue, porque todos pecaram e são carentes da glória de Deus, diz a palavra. Não há merecimento em Davi, em outro homem, qual seja ele. O que recai sobre nós é a graça salvadora de Deus, que nos alcança sem que merecêssemos. É o poder de Deus que age em nós, porque Ele nos escolheu pela sua vontade. E tem gente do seu lado, no seu trabalho, que não foi alcançado por essa graça, que seja conforme a vontade de Deus, ou na sua casa, que não foi alcançado, que seja também pela graça de Deus, amém? Mas a verdadeira transformação, ela está encontrando exatamente essas barreiras, esses obstáculos, como eu venho dizendo, é a fachada, a aparência, é o servir para um benefício próprio, ou se não, convivendo, jogando-se um monte de sujeira, aonde? Debaixo do tapete. Mas essa não é a verdadeira transformação de vida, porque de Deus não se zomba. Ensina o apóstolo Paulo aos Gálatas: o que o homem semear, isso também ele ceifará. E nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu quero declarar hoje aqui nos Jardins, todo e qualquer nível de problemática da tua vida, de necessidade de transformação, de milagres que você esteja esperando e buscando, vai passar por essa verdadeira transformação em nome de Jesus, e que Deus possa fazer essa leitura do teu coração, possa fazer essa leitura na intenção da tua alma, possa fazer essa leitura nas obras das tuas mãos, para que elas sejam genuínas, verdadeiras. A verdadeira transformação, ela passa exatamente por isso, amém? Por esse novo nascimento, onde está escrito: é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Gente, quando Davi ouviu aquela explicação de Natã, eu não li os versículos seguintes, 2 Samuel 12, a partir do versículo 7, eu não li, mas Natã vira para Davi e diz: você é esse homem, porque você fez assim, assim e assim, com o caso de Urias, que não foi morto pela sua espada, mas foi morto pela sua caneta. É verdade ou não é? Não foi a espada de Davi que o matou. Davi usou a espada do inimigo para matar o seu valente, mas a carta era de Davi, o rei. E aí começam as sentenças, e começam as punições e os castigos. Natã vira para Davi e diz assim: olha, Davi, o que você fez em oculto, a sujeira que você jogou debaixo do tapete, o Senhor vai fazer com que seja exposto diante de todo Israel. O Senhor, você verá, na sua casa vai haver uma guerra entre os seus filhos, um perseguirá o outro, algo terrível, consequências daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é corrupto, daquilo que é de aparência, daquilo que é apenas de imagem, daquilo que é apenas pictórico, apenas uma pintura. Mas quando olha lá por trás, quando olha do lado dos bastidores, quando olha do outro lado, quando fecha a porta, a história é outra. Como assim, Davi? Esse é o reino que Deus te deu, esta é a obra que Ele te chamou para realizar, esse é o reino absoluto que Ele te deu em suas mãos, para você unificar, para você fazê-lo acrescentar de tal maneira tão grandiosa, e não para que ele se reduzisse a nada. Como assim, Davi? O Senhor prometeu a você que não faltaria sucessor que estivesse no trono de Davi. Natã disse assim a ele: olha, Davi, se tivesse te faltado alguma coisa, você poderia ter pedido, Deus teria te dado. Se faltasse das mulheres, porque Davi havia se casado com a filha de Saul, não é?
A filha de Saul chamava-se, e fugiu, Mical, não é? Casou-se com Mical, depois casou-se com Abigail, depois casou-se, que era viúva também, depois casou-se com Ainoã, uma mulher de Jezreel, e outras mulheres. Sabemos que Davi teve outros filhos. Então Natã diz assim: olha só, Davi, esse é o reino grandioso, para o qual Deus te ungiu, e derrubou o gigante pelas tuas mãos, o gigante filisteu. Se você tivesse pedido qualquer outra coisa que tivesse faltado, Deus teria te dado. Mas agora, porque você fez esta loucura em Israel, em Jerusalém, a espada, o Senhor disse através de Natã, não se afastará da tua casa. Tem lutas e perseguições em a vida de um homem tão grandioso como Davi, que não era para ser assim. Ou é o sexo, ou é o dinheiro, ou é o poder. A gente sabe, não é? Que sempre é dito isso. Eu estou falando sobre a verdadeira transformação de vida, e nós precisamos de encontrar isso, que é o favor de Deus que já está derramado em nós, para sair de todo o lixo, de todo o entulho do velho homem, das necessidades da carne, das corrupções da alma, das influências do passado, das influências e das comparações que estão de toda maneira tentando destruir as pessoas que estão dentro da casa de Deus, os ministérios, as igrejas. Está repreendida em nome de Jesus, e que o verdadeiro nascimento, a verdadeira obra redentora, o poder do Espírito, a graça e o favor de Deus possa ser confirmado na tua vida, e você hoje possa levantar a cabeça e ter a alegria de firmar os dois pés na terra e dizer: bendito seja o nome do Senhor na minha vida. De fato eu não sou nada, eu tenho que olhar e compreender pela grandeza da misericórdia do Senhor, porque diante do Senhor, queridos, não somos nada. O salmista diz que ele olha para os homens e os vê como pó, mas diante do inimigo, aí as coisas mudam, porque daí você tem a autoridade daquele que te comprou por alto preço. Você foi comprado por alto preço. Sabe o que aconteceu quando Natã explicou essa história para Davi? Ele caiu prostrado de joelhos e se humilhou diante do Senhor, e disse: vou morrer. Ele achou que a sua vida estava findada. Aliás, diga-se de passagem, era a sentença que ele mesmo, Davi, havia dado para o rico. Lembra-se? O homem que tomou a cordeirinha do pobre deve ser o quê? Morto. Não foi o que ele disse? Ele também achou que ia morrer. Mas Natã estendeu as mãos sobre ele e disse: nisto também diz o Senhor, você não morrerá, porque o Senhor perdoa o teu pecado. Meu Deus, a grandeza de Deus, por amor e por zelo, repito, não por merecimento, mas por zelo da promessa que havia sido feita a Davi, o preservou em vida. Mas nós conhecemos a história, não é? Um dos filhos de Davi possuiu a própria irmã à força, trazendo calamidade na família de Davi. O meio-irmão daquela moça, para vingar a donzela, mata o meio-irmão, filho de Davi. Outro filho de Davi tenta trazer depois um golpe de estado. O Absalão, até Amnon foi depois, mas Absalão até conseguiu, e Davi teve que sair de Jerusalém pelas portas dos fundos, se você se lembrar da história, envergonhado e humilhado, e blasfemavam dele, desdenhavam dele pelo caminho, porque de fato, aquele episódio, ele trouxe calamidades, ele trouxe consequências desastrosas no caminho de Davi. Hoje, eu vim declarar esta palavra: a verdadeira transformação, ela está derramada nos corações daqueles que são fiéis, que pagam preço, que suportam cargas, que têm a liberdade para dar a outra face, que suportam o irmão, que podem agir como bom samaritano.
e que não tem no seu coração a prerrogativa de cobrar o reembolso da despesa da hospedaria, mas quem vive de aparência, vive querendo algo em troca, porque está corrompido como Davi, está cheio de sujeira debaixo do tapete, querendo algo em troca, porque não vislumbra a eternidade, mas vive por interesses. E nesta noite nós declaramos: abaixo as obras do diabo, louvado seja o nome do Senhor. Ele te chamou para ser adorador, que o adora em espírito e em verdade. O Senhor te chamou para você ser adorador, que o adora em espírito e em verdade, e o seu testemunho seja tal e qual em todos os lugares onde você estiver. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem casado, uma pessoa solteira, uma mulher ungida, o Senhor te chamou para viver a dignidade do reino de Deus. Aleluia! A dignidade do reino de Deus, que não é comida e nem bebida, e que você possa ter de tudo que alguém possa ter nessa terra, mas você saiba que bom mesmo para a tua vida é a dignidade do reino de Deus. E essa é a verdadeira transformação que precisa de entrar, e que creio eu, vai realmente entrar na tua vida, ou já entrou na tua vida em nome de Jesus. Para encerrar, poderia ver comigo o Evangelho de Lucas no capítulo 19, vamos ficar em pé. Evangelho de Lucas no capítulo 19, é uma história bastante conhecida, mas veja só a coincidência, ou a revelação, talvez você entenda assim, ou a similaridade. Evangelho de Lucas capítulo 19, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Queridos, Zaqueu era um homem rico, amém? Lembra daquela história de Davi? Não tinha um homem rico também que Natan falou? Amém? Tinha um hóspede que chegou na casa do rico, tinha ou não tinha? E aqui quem é o hóspede? É o próprio Jesus. Quem está entendendo? Há uma similaridade nessas duas histórias. Versículo 6: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, leia comigo: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Leia bem forte agora: e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir quantas vezes? 4 vezes mais. Quantas vezes Davi disse que o homem tinha que ser restituído lá na história de Natan? Quem se lembra? 4 vezes. Perceba, aqui você tem um homem rico, Zaqueu, um hóspede que veio para a casa do rico, pecador, mas rico, que era Jesus, o hóspede. E você vê aqui Zaqueu dizendo: eu vou restituir 4 vezes aos pobres. Meu Deus, dá a impressão que aquela palavra que Davi falou estava se cumprindo. Olha, tem que restituir os pobres. O publicano Zaqueu, ele extorquia mesmo as pessoas. Conhecemos a história dos publicanos. Eles tinham a anuência das escoltas das legiões romanas, e eles eram abusivos em sobretaxar os impostos, e eles usavam daquela posição e se enriqueciam grandiosamente. E ele diz: se eu extorquir alguém. Ora, Zaqueu, como assim se eu extorquir alguém? É claro que você extorquiu alguém. Mas quando Jesus entrou na casa dele, ele disse: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e eu vou restituir 4 vezes. Meu Deus,
há uma transformação tão genuína, tão verdadeira, que ela não leva a sujeira para debaixo do tapete, que ela não leva Jesus para casa para tentar usá-lo pelos seus favores, ou se vangloriar porque ele veio na minha casa e não foi na casa de outro, não, que está lá e escancara o coração, para que a obra dele, Filho de Deus, Messias prometido de Israel, aconteça de fato, aconteça com profundidade, aconteça verdadeiramente. Chega de superficialidade, chega de fugas. Esse é o tempo, em nome de Jesus, de amplitude e de profundidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Diga comigo: eu quero viver amplitude e profundidade de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Aplauda ao Senhor. Amém, queridos. Meu Deus, versículo 9 e 10, leia comigo. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois o quê? Este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Eu clamo nesta noite que a bênção de Deus possa ser confirmada, e nesta palavra o Senhor renove o seu entendimento, confirme e aprofunde no nome de Jesus, confirme e aprofunde no nome de Jesus o seu compromisso, e traga diante do altar do Senhor grandes liberações daquilo que estava retido, e te faça viver a excelência destes dias, em nome de Jesus. Quantos aqui creem? Diga comigo: Senhor, eu recebo esta palavra, e a marca desta unção está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém.